Olá, alunos do 8º ano, vamos agora iniciar a correção das atividades de língua portuguesa que foram passadas para vocês na semana anterior. Peço que vocês abram aí a apostila, volume 2, na página 17, acompanhem comigo. Então, eu expliquei para vocês os termos da oração, né? Sujeito, predicado e o que constituía um sintagma nominal e um sintagma verbal. E a partir daí, vocês tinham os exercícios, né? Então, o exercício 11. Indique o sintagma nominal e o sintagma verbal que constitui, respectivamente, o sujeito e o predicado das orações. Então, A arrumadeira caprichou na limpeza. Sintagma nominal, a arrumadeira. Sintagma verbal, caprichou na limpeza. B, 24 horas depois, a dor continuava. Sintagma nominal, a dor. Sintagma verbal, continuava 24 horas depois. Então, só lembrando, eu pedi que primeiro vocês localizassem o verbo e aí ficaria fácil, né? A quem o verbo se refere eu chamo de sujeito. Tudo aquilo que eu afirmo sobre esse sujeito eu chamo de predicado, né? Ou sintagma verbal. Então, aqui no exemplo da B, que tá invertida, né? Eu primeiro localizo o verbo, continuava. Aí eu pergunto, quem que continuava? A dor. Então, a dor, né, a quem o verbo se refere, eu chamo de sujeito. A dor é o sujeito, constitui aí um sintagma nominal, tá? E tudo que eu falo sobre o sujeito eu chamo de predicado. Então, continuava 24 horas depois. Então, aí constitui, né, o meu sintagma verbal, tá? Continuando aí na página 18, o dono da casa recebeu os convidados. Quem recebeu? O verbo é recebeu. Quem que recebeu? O dono da casa. Então, sintagma nominal, ou sujeito. E tudo que eu afirmo sobre o sujeito eu chamo de predicado. Recebeu os convidados. Então, constitui aí meu sintagma verbal, tá? D, os professores ensinaram o conteúdo. Sintagma nominal, os professores. Sintagma verbal, ensinaram o conteúdo. E, os artistas prepararam suas apresentações. Sintagma nominal, os artistas. Sintagma verbal, prepararam suas apresentações. Exercício 12. Analise as frases a seguir e assinale a alternativa incorreta. Então, vamos lá. A lembrança dos amores perdidos fica nos corações magoados dos solitários. Vamos, então, primeiro achar o verbo fica. Quem que fica? As lembranças dos amores perdidos, né? Então, aí achamos o nosso sujeito, a lembrança dos amores perdidos, meu sintagma nominal, tá? E tudo aquilo que eu afirmo sobre o meu sujeito eu chamo de predicado. O que eu falei sobre o meu sujeito? Fica nos corações magoados dos solitários. A partir daí, vamos analisar. A lembrança dos amores perdidos é o sintagma nominal? Sim. Amores perdidos é o núcleo do sujeito? Não. Aí, no caso, seria o quê? A palavrinha lembrança, tá? Então, essa já vimos que está incorreta, já pode assinalar. Então, é a B. Depois, lembrança é o núcleo do sintagma nominal? Sim. Fica nos corações magoados dos solitários é o sintagma verbal? Sim. Fica nos corações magoados dos solitários é o predicado? Sim. Predicado e sintagma nominal, né? Eu disse para vocês a mesma coisa, tá bom? Então, aí, vocês tinham a 2. Os alunos fizeram o trabalho corretamente. Verbo, fizeram. Quem que fizeram? Os alunos. Então, sujeito. Os alunos é o meu sujeito, é meu sintagma nominal. Tudo que eu falo sobre ele eu chamo de predicado ou sintagma verbal. Fizeram o trabalho corretamente. Então, A, os alunos é o sintagma nominal? Sim. Alunos é o núcleo do sintagma nominal? Sim. Alunos é também o núcleo do sujeito? Sim. Fizeram o trabalho corretamente é o sintagma verbal? Sim. Os alunos fizeram é o predicado? Não. O predicado é fizeram o trabalho corretamente. Então, essa daqui é a alternativa incorreta. 3. Na semana passada, alguns episódios estranhos ocorreram por aqui. Verbo, ocorreram. O que ocorreram? Alguns episódios estranhos, né? E tudo aquilo que eu afirmo sobre o meu sujeito aí é o predicado. O que é o predicado? Ocorreram por aqui na semana passada. Então, vamos lá. A. Alguns episódios estranhos é o sintagma nominal? Sim. Episódios é o núcleo do sujeito? Sim. Episódios estranhos é o núcleo do sintagma nominal? Não.
Episódios é o núcleo do sujeito, é o núcleo do sintagma nominal. Então, aqui a palavrinha estranhos está a mais. Se fosse só episódios, estava correto, tá? Ocorreram por aqui na semana passada é o sintagma verbal? Sim. Ocorreram por aqui na semana passada é o predicado? Sim. Então, a incorreta é a C. Aí, a 4. Os homens injustos comprometem nossa sociedade. Então, vamos lá. Verbo comprometem. Quem que comprometem? Os homens injustos. Então, aqui eu tenho o meu sujeito ou o meu sintagma nominal. Tudo que eu afirmo sobre o meu sujeito eu chamo de predicado. O que eu falo sobre ele? Comprometem nossa sociedade. Vamos lá. Homens é o sintagma nominal? Não. Aqui está incorreta, já pode assinalar. Os homens injustos, que é o meu sintagma nominal. Homens é o núcleo do sujeito? Sim. Homens é o núcleo do sintagma nominal? Sim. Comprometem nossa sociedade é o sintagma verbal? Sim. Comprometem nossa sociedade é o predicado? Sim. Depois a 5. Acabaram ontem as manifestações dos estudantes. Verbo, acabaram. O que acabou? Né? O que acabaram? As manifestações dos estudantes. Então, aqui é o meu sujeito, é meu sintagma nominal, tá? E tudo que eu falo sobre o meu sujeito é o predicado. O que eu falo? Acabaram ontem, tá? Então, aqui é meu predicado ou meu sintagma verbal. Vamos analisar, então. As manifestações dos estudantes é o sintagma nominal? Sim. Manifestações é o núcleo do sujeito? Sim. Manifestações é o núcleo do sintagma nominal? Sim. Ontem é o sintagma verbal? Não. É acabaram ontem, tá? Então, essa é a incorreta. Acabaram ontem é o predicado? Sim. Então, assinalem aí a letrinha D. Depois, na página 19, vocês tinham os modificadores dos verbos, né? Os advérbios. Então, advérbios são aquelas palavras que especificam, delimitam ou intensificam os verbos a quem se refere, né? Então, dando aí circunstância de modo, de tempo, de lugar, afirmação, intensificação, entre outras coisas. Aí, vocês tinham o exercício 13, vocês tinham esse quadro com os advérbios e tinham que encaixar eles nas frases. Então, vamos lá. A. Eu sempre desejei conhecer as praias de Fortaleza. Ontem, levei meu cachorro para passear. Meus pais gostam de dormir cedo. Alguns falam mal de coisas que desconhecem. Realmente, em nosso município, há muitos pontos turísticos interessantes. Roberto mora longe. As orquídeas da exposição são muito lindas. Provavelmente, teremos de refazer o exercício de matemática. E alguns estrangeiros costumam ser pouco simpáticos com os brasileiros. Agora, a página 20. Classifique os advérbios e as locuções adverbiais destacados. Não pensei nessa hipótese. Então, o não é um advérbio de negação. B. Comi pouco no jantar. Pouco é um advérbio de intensidade. C. Moro em outro bairro. Então, em outro bairro é uma locução adverbial de lugar. Então, lembram que é a locução adverbial mais de uma palavra, né? Foi o que eu expliquei aqui para vocês. Depois, exercício 15. Destaque as locuções adverbiais e, em seguida, reescreva os períodos deslocando-as. Faça ajustes na pontuação quando necessário. Então, eu tenho aqui, ó. As folhas caíam levemente no outono. Nós temos advérbios aqui, ó. Nós temos um advérbio, ó, levemente, só que ele pede a locução adverbial, tá? As locuções adverbiais. Então, no caso aqui, é no outono, tá? Quando a gente, né, tem que deslocar, então o advérbio ele pode vir no começo aqui da oração. Então, ó, no outono, as folhas caíam levemente. Outra opção, as folhas no outono. Então, eu posso colocar aqui no meio, e quando eu coloco o advérbio aqui no meio entre o sujeito e o predicado, ele tem que estar entre vírgulas, tá? Então, as folhas no outono caíam levemente. As folhas caíam no outono levemente. Então, quando ele vai intercalando aí, né, entre sujeito e predicado, ou dentro do próprio predicado, ele tem que estar entre vírgulas, tá bom? Então, B. Os pescadores pegaram grandes peixes em alto mar. Então, em alto mar, né, é o advérbio de lugar. Então,
Fazendo aí as alterações, em alto mar, os pescadores pegaram grandes peixes. Os pescadores em alto mar pegaram grandes peixes. Os pescadores pegaram em alto mar grandes peixes. Lembrando de estar entre vírgula quando ele vai ao meio, tá bom? C. As pessoas não deveriam trabalhar tanto depois do almoço. Então, depois do almoço, tá? É o advérbio aí de tempo. No começo, então, ó, depois do almoço, as pessoas não deveriam trabalhar tanto. E no meio aqui, né, das orações, ó, as pessoas depois do almoço não deveriam trabalhar tanto. As pessoas não deveriam, depois do almoço, trabalhar tanto. E a D, Joel comprou um carro na semana passada. Então, locução adverbial aí, na semana passada, também é advérbio de tempo. Na semana passada, vírgula, Joel comprou um carro. Joel, na semana passada, comprou um carro. Joel comprou na semana passada um carro, tá? Então, poderia ficar assim. Aí, depois, o exercício 16, reescreva as frases substituindo os advérbios destacados pelas locuções adverbiais equivalentes. Então, vocês tinham o advérbio e tinham que transformar em uma locução adverbial, então, com mais de uma palavra. Agradeceu ao chefe humildemente. Agradeceu ao chefe com humildade. O professor explicou o conteúdo calmamente. O professor explicou o conteúdo com calma. Terminaram o ensaio apressadamente. Terminaram o ensaio às pressas. Recebeu as críticas silenciosamente. Recebeu as críticas em silêncio. Reescreva as frases da atividade anterior sem os advérbios ou as locuções adverbiais. Então, aqui eu tinha que eliminar, que tirar, tá? Então, agradeceu ao chefe. O professor explicou o conteúdo, terminaram o ensaio, recebeu as críticas. Ao comparar as frases em que há advérbios ou locuções adverbiais com aquelas em que não há, o que é possível afirmar? Então, é possível entender o sentido das frases sem a presença dos advérbios ou das locuções adverbiais, apesar de eles especificarem, delimitarem ou intensificarem os verbos a que se refere. Então, com eles, né, eu tenho aí uma informação a mais, né? Ele tem aí a função de caracterizar, de modificar esse verbo. Mas sem ele, eu entendo, né, o sentido das frases. Então, ele serve, né, a função dele é meramente aí, né, especificar ou delimitar o verbo. Mas sem ele, eu ainda compreendo o meu enunciado, tá? Então, vocês tinham até esse exercício 17 para estar realizando. Deixem a apostila em ordem, tá bom? E até a próxima aula. Tchau, tchau.